Olá, eu sou a Fernanda Rezende, sou uma das organizadoras do GDG de Belo Horizonte. No dia 14 de setembro de 2023, em parceria com a PUC Minas, realizamos um evento chamado de Software Day. Nesse evento, foi apresentado 6 palestras de muito conteúdo e insights. Elas foram tão incríveis que disponibilizamos gravações também aqui no nosso canal. Se surgir alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. E se ainda não conhece o GDG Belo Horizonte, siga nossas redes para não perder os próximos eventos. Tchauzinho! E aí, pessoal, boa noite. Vou tentar seguir o alto nível da apresentação do André aqui. Não reparem no template da apresentação, porque eu tentei fazer o melhor, mas não levo muito jeito para montar slide. Então, vou tentar fazer bem melhor do que a apresentação está mostrando, tá? Brincadeiras à parte, meu nome é Matheus, formei em Ciência da Computação pelo Unifor em 2015, Unifor MG. Trabalho com TI desde 2015 e consegui pegar assim, várias fases do mercado de TI ao longo desses quase 9 anos. E atualmente estou no Inter, já trabalhei com Python, com Java, estou trabalhando atualmente com Go desde 2019 e tem sido uma experiência muito, muito bacana. Assim. Então, vou tentar mostrar um pouquinho para vocês assim, do que a linguagem ela pode fazer e tentar dar uma base assim, para quem quer seguir essa área, né, de programação, do que a gente pode aplicar no dia a dia, né, e o que a gente pode resolver de problema. Então, a linguagem é muito poderosa, assim, eu tenho 40 minutos, vou tentar passar pelo máximo de coisas possível aqui, mas vai ser bem macro mesmo. Antes de começar, né, vou explicar um pouquinho do que é Go, os fundamentos, um pouquinho da sintaxe básica, concorrência e paralelismo, builds nativos e, no final, assim, alguns casos de uso e quem usa, né, empresas por trás ali que fomentam a tecnologia. Mas antes de tudo, pessoal, eu queria, assim, transmitir uma mensagem para vocês, independente da linguagem que vocês forem usar, se vocês forem trabalhar com Java, com JavaScript, com Python, independente. O mercado de TI hoje, o centro dele é programação. Se você vai mexer com redes, tem programação. Se você vai mexer com IoT, tem programação. Se você vai mexer com... seja o que for. A programação hoje ela é o centro de tudo. E aproveitem esse período para quem está na faculdade aí, né, ciência da computação, sistemas e afins. Aproveitem as matérias. Façam uma boa lógica de programação, tenham isso em mente, porque isso abre uma série de portas assim infinitas e o mercado de trabalho e a área acadêmica também exige muito esse raciocínio. E a programação ela vem para dar essa base para resolver esses problemas. Então, uma mensagem assim, um conselho que já passei por muita coisa, aproveitem esse período, façam uma matéria uma matéria de programação bem feita, aproveitem um estágio, façam bem feito, lógica de programação, às vezes pode parecer chato, né, ficar ali, mas aqui, por trás daquilo ali existe um raciocínio, né, que você vai desenvolver que vai te dar uma base para o futuro assim, impressionante. Então, só antes de começar, não desperdiça esse momento que é muito importante e vai definir muito o futuro de vocês ao longo da carreira. Então, pessoal, começando assim, o que é Go? Go é uma linguagem de programação, como qualquer outra, que foi desenvolvida em 2009 pela Google. E por que a Google, né, resolveu construir uma linguagem de programação? O parque tecnológico deles é muito grande. O André citou aqui a parte de inteligência, né, de processamento de dados. E, com isso, o pessoal começou a ter um problema de escala. E o que é escala? A escala ela pode ser definida em vários aspectos. Aspectos computacionais, aspectos de mão de obra, porque um ponto na Google, por exemplo, que eles mexiam muito era com C e C++. É uma linguagem de mais baixo nível, quem já teve a oportunidade de ter o contato, é uma linguagem mais difícil de mexer, que você mexe com processos de baixo nível, tipo alocação de memória, desalocação de memória,
E quem nunca esqueceu ali de criar uma referência, né, que tomou um new access ali. Então, é difícil de escalar isso. É difícil de você ter um plano de continuidade para um negócio dependendo de uma tecnologia que é a base, praticamente, para várias linguagens de programação, inclusive para a Go. Só que tem que continuar. A linguagem ela tem que se modernizar. E para isso, né, a Google começou a projetar uma nova linguagem que foi feita para as arquiteturas atuais. Então, pensa lá em 1900 e bolinha, que os processadores não eram tão sofisticados, a gente tinha um core de processamento na maior parte das vezes. E as linguagens, elas vêm adotando, né, elas vêm pegando essas características. E aí a Google, com as novas arquiteturas de processadores, então aí você tem processador com 6, 7, 8 núcleos, e aproveitar esse tipo de arquitetura, eles precisavam redesenhar uma linguagem de programação que fosse voltada para isso. Então o Go veio muito para pegar esse processamento, pegar essa nova arquitetura de computacional que a gente tem hoje. E aí vieram 3 grandes nomes, né? Robert Grisman, que foi um dos criadores da JVM, ele participou, né? E para quem já mexeu com Java, Ruby, Kotlin, são linguagens que rodam em cima da runtime da JVM. Ele foi um dos idealizadores. Rob Pike, que assim, é um dos caras mais fantásticos, e ele é doutor aí, trabalhou no desenvolvimento do Unix, que é base para o sistema operacional que hoje permite com que a computação seja o que ela é, independente de onde ela rode. Então, clouds públicas, AWS, Azure, a própria Google, toda a base computacional, ela usa esse sistema operacional. Então, mais um cara fantástico. E por último, Ken Thompson, que também trabalhou, assim, depois pesquisem que vale a pena saber um pouquinho da história, trabalhou no desenvolvimento do Unix e também ele é o criador do C, que é assim a base para tudo também. Tudo maior parte das coisas é derivada dessas linguagens, maior parte dos conceitos são derivados dessas linguagens, né? E um ponto crucial para a Go, e o que está fazendo ela ganhar escala, né? Se a gente pegar de 2009 para cá, tem o quê aí? Alguns anos, né? Não vou fazer essa conta porque eu sou dono de fazer essa conta errada aqui, hein, gente? Ela foi desenvolvida para ser simples, uma sintaxe limpa, retrocompatibilidade. Então, é muito comum, por exemplo, você ter processos ali, né? Programas rodando na versão 1.13 do Go e você migrar aquilo ali do Go 1.13 para o Go 1.21 e as coisas continuarem funcionando. Retrocompatibilidade é um pilar da linguagem e podem migrar sem medo que provavelmente 99% dos casos você vai conseguir continuar usando os fundamentos que a linguagem te oferece. Até conectando os assuntos, né, antes de eu começar a falar do que ela tem, Go, ela prega sintaxe simples. Então, você tem alguns tipos de declaração de variáveis, for. Por exemplo, um grande problema que a gente vê em linguagens de programação é vários jeitos de fazer a mesma coisa. E ali você tem um padrão de código. Às vezes você pega um código que um desenvolvedor fez, né, uma pessoa desenvolveu, o outro também desenvolveu e a funcionalidade é a mesma, só que você vê estilos de implementação diferentes. For, por exemplo, Java, por exemplo, laços de repetição. For, while, do while. Go veio para acabar com isso. Então, você tem um tipo de laço de repetição, que é o for. Então, você tem um jeito dentro do seu for para fazer um loop infinito, por exemplo, que é o famoso while true aí que o pessoal de vez em quando precisa fazer. Compilação estática. Isso aqui é um tema muito interessante porque isso vem muito do tipo da evolução computacional ao longo dos anos. O que é uma compilação estática? Antigamente, que o pessoal tinha aí alguns kbytes ou alguns megas em disco, a compilação ela era feita em tempo de execução. Então, um programa ele compilava partes executáveis. Por quê? Para prevenir um uso muito grande de disco. Só que hoje disco para a gente não é um problema. Você tem aí telefones com 1, 2 teras de armazenamento, né?
computadores aí com infinitamente mais memória. A compilação estática, a premissa dela é: eu tenho um arquivo único, uma compilação única que junta todas as dependências que eu tenho dentro de um binário só. E isso faz com que o seu programa não tenha que resolver ciclos de dependência conforme ele vai executando, o que faz a performance do seu programa ela ser muito melhor. Você não depende do tempo de execução para aquilo. Já está pronto. O programa, na hora que ele começa a rodar, isso já está pronto, é só executar. Gerenciamento de memória. Então, por exemplo, pegando uma analogia ao Rust, alguém já mexeu aí, se tiver curiosidade, Rust ele trabalha com o conceito de emprestar endereços de memória. Então, uma função ela passa referências de memória para outra função e aquilo você vai propagando até o momento que aquela referência você vai limpar ela. Sua função acaba e você limpa aquela referência. Isso é perigoso, né? E dependendo assim do nível do desenvolvedor, e quando eu falo nível, às vezes um júnior, um estagiário, um pleno, um sênior, indiferente. Se você não tem um cuidado de gerenciamento de memória, você pode ter um uso excessivo de memória e o seu programa ele pode ter um que a gente chama de memory leak, ou um vazamento de memória. E esse vazamento ele pode acarretar em uma série de problemas, né? E Go, como outras linguagens tipo Java, ele tem um garbage collector que ele cuida para limpar todas essas referências não usadas. Então, você consegue rodar, fazer mais execuções, alocando menos recurso. Não que memória seja um problema, mas quando a gente fala, por exemplo, pegando um conceito mais prático, né, quando a gente vai falar de clouds públicas, por exemplo, o recurso é caro, a gente paga por aquilo que a gente usa. Então, a eficiência da linguagem ela faz com que a gente economize, por exemplo. Você consegue rodar com instâncias menores, né, consumindo menos recurso e dando mais eficiência para o seu programa. É fortemente tipada. Isso aqui, assim, eu vou causar uma polêmica aqui, né? Quem nunca mexeu com Python, JavaScript, onde primeiro você declara uma string, uma variável do tipo string, e depois ela recebe um tipo string e do nada ela vira um inteiro. Assim, é muito perigoso. A chance, se você não entende direito o que o seu algoritmo está fazendo, a chance de fazer uma besteira é muito grande, você só pegar aquilo quando o seu algoritmo estiver rodando. E aí você vai ter erros de tipagem. Então, como Java, Go, ela é uma linguagem fortemente tipada. Você declara o tipo e aquele tipo ele é imutável. Então, você não consegue mudar isso. Isso aqui, para mim, é uma das características mais fantásticas da linguagem. Vou até falar nela um pouquinho para frente. Mas só dando um spoiler, é assim. Vou pegar um exemplo de Java, que eu acho que foi no Java 8, que eles colocaram um conceito de consumidores ou consumers. É onde você consegue passar uma função como parâmetro para outra função. E aqui, em Go, por exemplo, funções, ela é um tipo primitivo. Você consegue tipar uma função e falar assim, eu quero criar a função do tipo A e a assinatura dela recebe uma string, um inteiro e devolve uma string. Você consegue fazer isso e, por inferência, falar que funções herdam aquele tipo, né? Elas inferem aquele tipo. Então, para frente eu vou falar um pouquinho mais. E trazendo um pouquinho dos conceitos, assim, quem aí já estudou orientação a objeto, né? E aproveitem a matéria de POO, pode parecer chato, mas ela te dá uma base muito grande para várias linguagens de programação. E se alguém também já estudou paradigmas de linguagem de programação, vai entender isso aqui que eu estou falando também. Go, quando alguém pergunta para a gente assim, qual que é o paradigma de linguagem de programação de Go? É difícil responder, porque os criadores eles pensaram num modelo onde eles absorvem características de vários tipos de linguagem. Por exemplo, pega uma parte de programação funcional, onde uma premissa eu não passo parâmetros por referência. Meu padrão é sempre passar parâmetro por valor, sempre copiar aquele valor e sempre ir transferindo ele de uma função para outra.
Go você consegue passar ponteiros e é um tipo primitivo também, só que por default ele trabalha com valores. Ele pega também muita coisa de linguagens procedurais, né, tipo C. Então, aí, assim, você consegue fazer coisas procedurais em cima dela e a linguagem, ela te permite fazer isso. Por quê? Código voltado para infraestrutura, por exemplo, e se alguém já mexeu com Shell, por exemplo, vai ver lá que você tem um big script que vai criar um monte de coisa dentro da sua infraestrutura. Muitas equipes estão portando esses scripts em Shell, principalmente para Go, porque Go, a comunidade, ela alimenta muito isso. E quando você transfere, você eleva o nível de configuração, você eleva o nível de poder, porque, querendo ou não, Shell ainda existe uma limitação. Então, existe um conceito procedural também. E, voltando para orientação a objeto, Go pegou 2 pilares que são interfaces, né, e composição. Então, não existe o conceito de herança, igual existe em Java, por exemplo, porém, você consegue fazer composição de interfaces. E, indiretamente, essa composição ela meio que se torna uma herança. E, igual eu falei, garantia de retrocompatibilidade. Então, versões usando o Go 1.11, 1.12, você pode migrar de forma segura para a última versão do Go que o seu código não vai quebrar. Talvez você vai ter uma depreciação de algum pacote, por exemplo, para eles talvez faça sentido mover um pacote de um lugar para outro, até pelo design da linguagem, mas aquele antigo ele vai ficar lá. Em algum momento aquilo vai ser retirado, mas não é premissa da linguagem isso acontecer. E o Rob Pike e o Russ, que é um dos mantenedores do projeto, ele soltou um artigo, deve ter mais ou menos umas 2 semanas, porque a comunidade espera muito por uma versão 2 do Go 2. E ele falou que talvez isso não aconteça, porque a linguagem não faz sentido para a linguagem sair para uma major version, por exemplo, porque a linguagem não vai ser quebrada. Então, assim, o pessoal ficou meio frustrado com isso, porque gosta de updates grandes, porém, provavelmente isso não vai acontecer. E aí, aqui, essa partezinha aqui é um pouquinho chata, mas eu acho que é bem interessante mostrar. Go implementa todos os tipos de dados, então você tem aqui, e é um negócio assim, que a linguagem faz com que você pense. Por exemplo, pegando um exemplo de Java, eu gosto muito de falar de Java porque no próximo exemplo ali eu vou fazer uma analogia. Reparem que os tipos, né, por exemplo, inteiro. Inteiro você tem derivações desse tipo inteiro. Por quê? Dependendo do range que você quer alocar dentro daquele inteiro, você não precisa alocar uma quantidade de bytes significativa. Então, se você quer alocar ali, eu acho que o int 8 ele vai até 32 mil, de menos 32 a 32 mil. Você pode alocar menos recursos para aquela variável. E isso no final, então, pensem sempre, pode parecer pouco, mas pense sempre em sistemas de larga escala. Isso, pensa para uma Google da vida, se ela conseguir diminuir 1% em cada aplicação, pensa tanto que ela não vai economizar em infraestrutura. É muita coisa, né? E isso acontece para float, booleanos, strings, slices. Eu até tenho arrays ali, slices e arrays, eles são parecidos, mas eles têm eu esqueci de colocar a parte de arrays, mas arrays nada mais é do que um conjunto de dados com um tamanho estático. E o slice ele já tem um tamanho dinâmico. O próprio compilador, a própria runtime, ela vai alocando memória conforme necessário. Isso pode ter problema, porque se você alocar muita memória, você pode ter um vazamento de dados, ou você pode ter uma eficiência menor no seu programa. Sempre que você sabe o tamanho da sua lista, né, do seu array, é recomendado sempre alocar aquele tamanho para você já reservar aquele espaço de memória e nunca passar dele. E aí, mapas, estruturas. Então, estruturas são como objetos em Java. E essas estruturas, você consegue inferir os seus tipos. Então, você vai ter lá
Ali eu dei o exemplo do... Não sei se eu cometi um pequeno erro de pôr essa tela em modo dark aí, acho que não ficou legal. Mas ali, por exemplo, você tem uma estrutura chamada pessoa, que ela tem 2 atributos que nome e idade. Então é o jeito de você fazer tipos mais complexos dentro de Go, saindo dos tipos primitivos. Funções, como cidadão de primeira classe, então um tipo primitivo ela é uma função que pode ser assumir qualquer assinatura. E um pouquinho ali que eu falei um pouco de canais, ou channels, que é o tipo, né? E vou falar nele quando eu vou citar muito em concorrência e paralelismo, que é o cerne da linguagem. Declarações de variáveis, então você tem, por exemplo, declarações inferidas de forma direta, então você não precisa inicializar diretamente a sua variável, só declarar o tipo, porém você também pode usar a sua inferência tipada. Então, por exemplo, reparem ali que sobrenome, aquilo ali é um valor de atribuição, então ele recebe uma string e aquela variável sobrenome sempre vai ser uma string. Elas são... Aquilo ali, eles são iguais, né? Só que a atribuição de valor, em determinado momento, ela é feita em momentos diferentes. Controles condicionais e loops. Então, como qualquer linguagem aí, você tem ifs. Igual eu falei, não existe while dentro de Go. É sempre for. O único modo de você fazer um laço é um for. Você pode fazer um loop infinito, igual está na linha... Estou conseguindo ver daqui. Está na linha. Está no finalzinho ali. Aquilo ali é a representação de um loop infinito. É como uma analogia a um while true, onde você tem uma condição de parada, que é um break. Não é muito usual o pessoal usar isso, assim, a não ser que você precise, por exemplo, quem usa muito loops infinitos são geralmente coisas que fazem listener, tipo um servidor que você vai subir. Ele tem que rodar para sempre e ele vai aguardar requisições vindas de um aplicativo, vindo de qualquer lugar. Então, é meio incomum a gente ver isso em implementações usuais. Funções e métodos. Então, igual eu falei, Go ele tem ela tem propriedades que são referentes a estruturas. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho de interface. Imagine que eu defino ali um contrato de uma estrutura que é uma função escrever, somar. Vou até pegar ali. E essa função somar, ela vai pertencer a algum tipo de implementação daquela interface. Então, em Go, você não faz inferências diretas à implementação de uma interface. O que o compilador faz? O compilador ele fala o seguinte, olha, se você declarou uma interface com a assinatura tal, e você tem uma estrutura que tenha aquele método que obedeça àquela assinatura, logicamente você já implementa aquela interface, você não precisa declarar isso de forma direta. E é muito comum você implementar interfaces que você nem conhece, tipo um reader da vida, que está dentro da standard lib de Go. Então, a diferença de funções e métodos uma função, ela é uma função aleatória, ela não pertence a nenhum conjunto. E um método, ele pertence a uma estrutura, ele pertence, como um atributo, ele também pertence àquela estrutura na qual ele implementa. E ali é um jeito de você referenciar a estrutura. Por exemplo, no exemplo de retângulo, eu falo que calcular área é um método que pertence a retângulo. Então, somente retângulo tem acesso a isso, ou somente dependências que usam retângulo como uma... Serviços, né, que usam retângulo como uma dependência também podem ter esse tipo de acesso. Aquele nome... Go tem uma convenção, não sei se vocês já viram como declarar métodos públicos e privados, e Go faz isso de forma convencional. Então, métodos que começam com letra minúscula, eles são visíveis somente no nível do pacote que ele está.
métodos que começam com letra maiúscula, eles são visíveis para qualquer entidade que os importa. Então, também padrão. Um ponto bacana de Go é o como eles definiram a organização de empacotamento. Então, para Go, pegando falando de Java de novo, Go ele tem um modelo mais flat. Então, por exemplo, o Java, o package ele importa, o nome da classe é importante. Para Go, não. Para Go, todos aqueles arquivos que estão dentro de um mesmo pacote, no final do dia, na hora que o compilador rodar, ele vai virar uma coisa só e tudo é acessível da onde ele está. E o jeito de gestão de dependência do Go, então, eu preciso usar uma lib externa, pegar uma lib de HTTP, por exemplo, um roteador. Dentro do meu módulo, eu faço uma referência para um projeto. O mais comum é a gente ver no GitHub. Por quê? É onde o código é mais palpável para todo mundo. Então, você consegue muito fácil achar onde que aquela dependência sua está. E como que ele faz controle de versão? Somente por tags que você coloca no seu projeto. Então, assim, eu vou ter o meu GitHub e vou ter lá versão 1.0.0, versão 1.0.1. Assim, é simples, né? E quando você pega, por exemplo, com Maven, Maven é um problema muito grande, é o tipo de empacotamento que ele faz, né? E isso gera uma complexidade, seu artefato fica muito grande. É difícil de você achar onde que aquela dependência sua está implementada. Então, Go trouxe isso de forma mais palpável. Então, tudo é um modelo flat, tudo é a nível de diretório. O nome do arquivo não importa, o nome da estrutura não importa. O que importa é sempre o pacote. Concorrência e paralelismo. Go foi construído para justamente resolver esse problema de concorrência, resolver processamento em multicore. Então, é muito comum você ver, por exemplo, o programa forçando que determinadas Go routines, daqui um pouquinho para frente eu vou explicar o que ela ser processada em 2 núcleos diferentes. Você tem esse poder. A runtime, ela consegue determinar aonde que ela quer que rode. Diferente, por exemplo, de uma linguagem convencional, onde, não sei se vocês já trabalharam com threads, onde ela abre um processo para o sistema operacional e o sistema operacional define aonde que aquilo vai rodar. Go inverteu esse controle, trouxe para ele, para a runtime dele, o poder do processamento. Então, antes de começar a falar, assim, qual que é a diferença de concorrência para paralelismo, né? Pode parecer que é a mesma coisa, mas tem uma diferença muito grande. E isso aqui eu tirei de uma apresentação do Rob Pike de 2012, onde aqueles livrinhos ali representam linguagens obsoletas. E ele deu a tarefa para os gophers acabarem com essas linguagens obsoletas. Então, qual que é o problema aqui, né? Nós temos uma pilha de um conteúdo e eu quero paralelizar a queima dessa pilha. Então, primeiro ali, ele falou assim, opa, eu tenho um gopher aqui trabalhando. Como que eu posso melhorar o desempenho disso? Vou criar um outro gopher. Mas o que adianta eu criar um outro gopher se eu não vou dar um carrinho para ele? Eu tentei fazer um paralelismo, porém eu ainda sou concorrente. Eu não consigo startar aquela tarefa com um design feito para funcionar de forma paralela. Qual que é a solução? Eu dou um próximo carrinho para o gopher. Então, eu consegui paralelizar essa tarefa. Porém, tem um problema muito comum aqui, que é, eu tenho dois gophers trabalhando em um incinerador. Então, os dois vão chegar juntos, ou os dois vão jogar a pilha dentro do incinerador e o incinerador vai explodir, ou um vai ter que esperar o outro acabar. Então, mesmo paralelizando, o meu designer ele ainda não é concorrente. Eu não consigo controlar o estado
dessa tarefa. Ah, beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou ter outra fornalha e vou ter outra pilha de linguagens obsoletas. Qual que é o problema desse design? Vai funcionar? Vai, porque agora eu tenho duas tarefas independentes, rodando com entradas independentes e rodando com incineradores independentes. Isso é eficiente? Aí aquela velha resposta, depende. Depende do caso de uso que você está fazendo. Porém, esse tipo de design aqui, ele é problemático porque como que eu vou alimentar aquelas duas entradas? Eu vou gastar mais processamento. Eu tenho que gastar mais para manter esses dois gophers ocupados a todo momento para continuar incinerando essas linguagens obsoletas. E um modelo que é mais adotado, aqui sim, é o controle concorrente. Então, eu tenho imaginem que aquilo ali é um círculo, onde eu paralelizei 4 gophers e eu sempre os mantenho ocupados. Qual que é a vantagem disso? Eu não preciso ter mais um incinerador, eu não preciso gastar mais colocando mais entrada ali, e eu sempre mantenho todo mundo ocupado. E pensa nisso a nível de processamento. Então eu sempre vou estar usando o poder do meu processador, o poder do meu sistema operacional de forma mais eficiente, né? E assim, às vezes é difícil de entender isso, mas em sistemas de larga escala, você tem muito processamento paralelo. Pensa, por exemplo, eu vou expor uma API aqui usando HTTP. Aquilo ali é paralelismo puro, porque eu não tenho atos blocantes para atender aquelas requisições. Imagina, pegar o exemplo do Inter aqui. Imagina que vocês vão entrar no aplicativo e para você entrar alguém tem que sair. Não vai funcionar, não tem jeito. Nós precisamos paralelizar esse trabalho. Então, no final do dia, o paralelismo e a concorrência, ela está sempre presente no nosso dia a dia. E Go foi construída para isso. Go, o cerne da linguagem é trabalhar forte com concorrência e paralelismo. Então, em resumo, paralelismo é você turbinar a sua execução e a concorrência é você pôr controle nesse caos. E fazer com que todo mundo trabalhe de forma organizada. E aí, a gente traz um conceito para a linguagem, que é o seguinte. Linguagens comuns, elas delegam para o sistema operacional a forma de paralelizar. Então, por exemplo, quando eu vou abrir uma thread, eu abro um processo no sistema operacional e espero com que o sistema operacional termine aquele processo e me devolva uma entrada. Qual que é o problema disso? O sistema operacional ele tem uma fila, então você concorre com outros processos que estão rodando na sua máquina. Então, você pode concorrer, que é o conceito de Go Routines. E o que é a Go Routine? A Go Routine, imagine que ela é uma thread virtual, onde ele não delega isso para o sistema operacional rodar. A runtime do Go, ela é a responsável por rodar isso e por decidir aonde que aquilo ali vai ser executado. Então, é muito comum você ver assim, programas em Go com milhões e milhões de Go Routines. É muito comum e é leve, é fácil de fazer. E aí, como que eu faço isso? Mas deve ser muito complexo fazer isso. Não. É uma pequena instrução que você dá para o programa, que ali naquele exemplo, eu fiz o seguinte, eu fiz um for com 5 iterações, e dessas 5 eu fiz uma Go chamando a tarefa. E aquilo ali eu deleguei para a runtime e falar assim, eu não quero esperar isso. Pode executar que isso aqui é de forma paralela. E ali eu só fiz um time.sleep de 2 segundos para dar tempo dessas routines rodarem, né? Beleza, então resolvi o problema do paralelismo. Deleguei para a minha routine, para a minha thread virtual, executar essa tarefa. Depois disso eu falo assim, mas como que eu faço para fazer uma routine se comunicar com a outra? Igual eu falei no começo, Go tem um tipo primitivo que é um canal, que é um modo de você fazer transferências de valores de routines. Então, imagina que eu tenho um processo A que ele roda de forma assíncrona, e quando esse processo A ele acabar, eu quero receber um evento e falar assim, eu vou pegar o valor que essa routine ela teve e vou fazer alguma coisa com ela. E ali é um modo de você receber esses canais. Então, você
passa esse channel como um parâmetro para a GuruRoutine e alguém vai ficar esperando um evento de leitura dentro daquele channel. Então, é muito fácil você comunicar. Por exemplo, vou sempre fazer analogia a Java aqui, viu, gente? Porque para quem sai do mundo Java é muito fácil de vir para a Go. Assim, a curva de aprendizado não é tão grande. É muito fácil você se comunicar e você fazer essas passagens de parâmetro. E Go ainda te dá um conceito de concorrência entre GuruRoutines. Por quê? Existe uma função select que ela vai sempre... Você vai falar o seguinte, eu vou fazer um select dentre as GuruRoutines e eu vou sempre selecionar o primeiro evento que acontecer. E daquele jeito ali eu posso ter... Imagina que eu quero fazer o seguinte, eu vou disparar aqui em paralelo 10 chamadas para um serviço A, B, C e D, por exemplo. Aqui, retornar primeiro, eu quero fazer alguma coisa com esse valor. Dentro de um select, eu faço esse disparo para uma GuruRoutine, para N GuruRoutines, na verdade, e faço uma instrução de select. E falo o seguinte, beleza, a primeira que acontecer ali, eu vou pegar e vou fazer uma ação e vou devolver isso para quem estiver me esperando ou precisar desse dado para alguma coisa. E com isso, né, Go ainda tem um conceito de contextos. Você consegue propagar contextos para essas GuruRoutines. E você consegue fazer, por exemplo, um cancelamento. O meu primeiro serviço aqui já me retornou e eu não quero gastar processamento com isso. Eu vou mandar uma instrução de cancelamento para as outras GuruRoutines que elas não precisam executar mais. E dali eu já libero recurso para aquela máquina poder fazer outro tipo de processamento. E tem o pacote de sync. Então, assim, fazendo analogia com tudo aquilo que a gente viu, né, com o controle de concorrência, o pacote de sync, ele fala o seguinte. Por exemplo, ali eu coloquei 2 exemplos. Um que é um exemplo de wait group, onde eu consigo disparar N GuruRoutines e ficar esperando elas por algum motivo. Então, eu consigo receber um evento que todas as GuruRoutines terminaram e eu vou fazer alguma execução. Então, por exemplo, eu não precisaria daquele time.sleep. Eu teria uma implementação mais precisa para aquele tipo de paralelismo. E tem um cara que é muito usado, que é o mutex. O que é o mutex? Quando você tem um paralelismo tão forte, é muito comum você querer escrever alguma coisa em alguma estrutura. E isso é o que a gente chama de race conditions. O que é isso? 2 GuruRoutines, uma ou N GuruRoutines tentou acessar o mesmo endereço de memória e tentou fazer uma alteração naquele endereço enquanto outras leem. E o que o sync.mutex faz? Ele fala o seguinte, quando alguém está escrevendo alguma coisa, eu vou dar um lock nessa variável. E todo mundo que quiser ler ou quiser escrever, e aí depende da implementação do mutex que a gente está usando, vai ter que esperar essa escrita terminar. Por quê? Com isso eu evito race conditions. E é muito comum isso acontecer, até, por exemplo, num projeto que a gente estava fazendo, que é o API Gateway do Inter, na primeira versão dele, que foi assim, a minha primeira experiência com Go lá em 2019, eu não conhecia muito bem esses conceitos. Então, eu tinha muitas GuruRoutines acessando a mesma variável e aquilo ali, uma concorria com a outra. E eu não conseguia controlar aquilo de forma eficiente. E o que acontecia? Meu programa simplesmente crashava. Então, já derrubei o aplicativo do Inter aí algumas vezes por causa desse problema. Mas hoje não mais. Isso foi lá em 2019, quando a gente estava implantando. E, assim, o conceito macro da linguagem é isso. Pacote sync, GuruRoutines, channels, selects, eles são muito mais poderosos que isso aqui. Eles te dão um poder muito grande para você usar, de fato, o tipo de processamento que hoje a nossa computação ela oferece. E isso, assim, está fazendo com que os programas evoluam. Linguagens, por exemplo, Java trouxe esse conceito de virtual threads agora no Java 21. Foi o 21 que saiu agora em setembro. E que é um projeto que chama Project Loom, que ele vem com esse conceito de threads virtuais e a linguagem falou, não, isso aqui é interessante e nós vamos fazer isso de forma nativa agora. Então, nós estamos em 2023. Assim, vou arriscar fazer a conta aqui, são 14 anos, né? Eu acho. Beleza, então,
falamos de um dos cernes da linguagem. Agora, builds nativos. O que é isso? Uma linguagem, quando ela precisa executar, geralmente ela tem uma runtime em volta dela. Então, falando de Java de novo, Java ele roda em cima de uma JVM. É por isso que é possível a gente portar a linguagem de um sistema operacional por outro. Por exemplo, eu vou desenvolver aqui o meu programa no Windows e vou rodar ele no Linux, por exemplo. Por que isso vai funcionar? Porque você não se comunica com o sistema operacional diretamente. Você sempre se comunica com uma camada intermediária que faz abstrações do sistema operacional. E aí, a JVM, sim, você faz instalações específicas dela por sistema operacional. Só que o seu programa ele não fica sabendo disso. Ele sempre vai ter alguém que traduz aquelas instruções para o código nativo de máquina. Qual que é o problema disso? É difícil de, às vezes, você portar, por exemplo, se vocês já mexeram com Arduino, por exemplo. Go você consegue fazer builds nativos para um Arduino, usando o que a gente chama de TinyGo, que é a runtime do Go um pouco mais enxuta, porém, você ainda tem acessos a funções que a linguagem já te oferece. Usando o mesmo código que se você fosse implementar, por exemplo, num macOS ou rodar num Linux, ou seja lá o que for. O build nativo, então, ele te permite isso. Compilação cross. Então, o que é essa compilação? Eu, no meu Mac, por exemplo, eu consigo fazer um build para o Windows. Por quê? Eu não dependo do sistema operacional para fazer aquele build. A runtime do Go, ela consegue inferir o tipo do sistema operacional, o destino, e gerar um código nativo para aquele sistema operacional. Isso aqui gera uma facilidade de desenvolvimento muito grande, porque dependendo do que você está fazendo, o seu ambiente de produção às vezes é diferente, o sistema operacional é diferente. E não necessariamente você precisa ter replicado no seu ambiente de desenvolvimento o seu ambiente de produção. Suporte a diferentes tipos de sistemas operacionais. Então, assim, a compilação eu consigo do meu sistema operacional fazer um build para qualquer coisa. Eu consigo, através de flags, falar assim, eu quero que esse programa faça um build para Windows, para Linux, para, sei lá, para Arduino, seja para Android, para iOS. Go tem suporte, tá? Para Android, para iOS também. Suporte a diferentes tipos de arquitetura. Qual que é a vantagem disso aqui, Não sei se vocês já ouviram falar, a gente tem dois tipos de arquiteturas de processador. Que é uma arquitetura x86 e uma nova arquitetura que é uma arquitetura ARM. Então, para quem tem, por exemplo, o iPhone já tem arquitetura ARM há muito tempo, o Android está vindo com a arquitetura ARM também já tem um tempinho. E o poder de processamento desse tipo de arquitetura, até uma diferença assim, consumo de energia, por exemplo, dissipação de calor, que é um negócio assim que parece besta, mas faz consumir energia. Então, por exemplo, no Inter nós tivemos uma redução de infraestrutura de mais ou menos 30% da nossa camada de borda, porque nós fizemos builds para a arquitetura ARM. A Amazon nos cobra 30% mais barato para utilizar esse tipo de arquitetura. Que foi basicamente uma flag que eu tive que colocar no meu programa para ele rodar num processador ARM. Outro ponto interessante também, por exemplo, para quem desenvolve iOS. Depois que a Apple saiu dos processadores Intel e lançou os processadores, os Silicons, que por baixo é a arquitetura ARM, e ARM é a empresa, tá, gente? Existe uma empresa que chama ARM que faz esse tipo de processamento. Então, o Silicon, o Graviton, que a Apple, a Amazon faz, são simplesmente rótulos em cima de uma arquitetura que uma empresa produz. Para quem desenvolve, por exemplo, para iOS, você consegue rodar o seu aplicativo nativo no seu Mac. Por quê? A arquitetura é a mesma. Então, se você tem um programa em Go, você consegue, com aquela arquitetura de processador, rodar ela em qualquer lugar que suporte, Tags de compilação. O que é isso aqui? Isso aqui já são alguns recursos mais avançados de build que você consegue injetar trechos de código-fonte passando, por exemplo, eu vou até mostrar um exemplo bem bobinho aqui no final para deixar isso aqui mais palpável, mas você consegue injetar código-fonte em tempo de compilação. Então, por exemplo, eu falo assim, eu quero que na minha implementação eu use um roteador A.
mas eu suporto A e B. Eu não preciso decidir, naquele momento que eu estou desenvolvendo, o que eu quero usar. Eu posso falar assim, olha, para esse build aqui, faz sentido eu usar esse roteador. Já para o outro build, talvez faça sentido eu usar o outro roteador. Então, é muito comum isso aqui, a gente usa muito, principalmente para, por exemplo, a comunidade de Go, ela é muito ativa. E todo dia sai uma lib mais performática, uma lib que faz um processo melhor. Então, nós definimos contratos internos e implementando usando essas libs. E aí, no build, eu falo assim, olha, eu quero usar a implementação X. E o meu código ele vai ser injetado com aquela implementação X. E isso vai me dar um poder de processamento maior. Então, tag de compilação, ela dá uma flexibilidade no momento que você está construindo, tá? Quando eu falo construir, você está gerando o binário daquele código. Compilação estática, né, que eu falei anteriormente. Então, Go ele é um binário único, ele não tem dependências externas, tudo que você compila já está ali de forma nativa no binário que você está provisionando para o sistema operacional. Então, nada vai ser baixado, a não ser que você queira fazer isso, né? Que aí você vai fazer um binário dinâmico, que não é usual, mas também a linguagem não te impede de fazer. E aqui, pequeno exemplo de como eu faço esses builds nativos. Então, ali eu coloquei duas variáveis, por exemplo, que é o sistema operacional no qual eu quero fazer o build. Então, estou falando que eu quero fazer um build para Linux, usando a arquitetura ARM64. Então, é um processador ARM de 64 bits. E vou gerar um binário desse programa, né? Build flags, ali, pegando a referência, eu fiz um parâmetro chamado de exemplo. E aquele exemplo, eu faço uma referência dele dentro do meu código. E eu vou determinar o que representa aquele exemplo na hora de fazer o build. Então, vejam só, eu consigo mudar um parâmetro, mudar alguma coisa na hora de buildar sem mexer no meu código. Então, isso dá uma liberdade muito grande para a gente fazer. Pegando, né, falei que ia fazer uma outra analogia aqui de Java e Go. A compilação de Java, desculpa. Você tem um source code, então um ponto .java, que ele vai ser compilado e transformado num ponto .class. E aquilo ali vai ser transformado no bytecode, né, que no caso é o ponto .class, e a JVM ela vai interpretar aquele bytecode. E ela vai traduzir aquilo para os comandos do sistema operacional, para as instruções para o contexto do sistema operacional que você está rodando. Problema disso, mais consumo de recurso. Então, tem coisa, por exemplo, tem algumas limitações que às vezes, dependendo do sistema operacional que você roda, a JVM pode não suportar. Então, o que Go permite que você faça build, você não vai ter surpresa na hora de rodar aquele programa. E Go, você tem um Go file, o compilador ele vai transformar aquele arquivo em código do sistema operacional. Então, pense só, você não tem nada ali. Você tem a runtime do Go que já está dentro do seu binário, também, porque ela tem compilação estática, e o sistema operacional. Qual que é a vantagem disso, né? Quando você vai mexer com containers, por exemplo, e containers que precisam, por exemplo, de um sistema operacional mais complexo, tipo um CentOS da vida, você pode ter ali vulnerabilidade de segurança, que você tem que fazer patches nesse sistema operacional de tempos em tempos. Você pode ter, por exemplo, acessos indevidos, você pode ter bibliotecas que não precisavam estar ali, mas elas já vêm embarcadas no sistema operacional. Em Go, quando você vai gerar um container, você não precisa ter nada, você precisa ter somente o binário, por quê? Você não precisa de uma runtime de um sistema operacional inteiro, você precisa de uma comunicação com aquela base, né, que ali você vai trabalhar no Unix da vida, que é o que o Scratch ele dá pra gente ali num container, e a runtime ela já está ali dentro, então ela vai gerenciar todo o ciclo de vida para você, desde de threads, né, quantas threads ela vai reservar para o processador, quantos núcleos daquele processador ele vai usar, então isso é de responsabilidade. E no final é muito comum você ter, por exemplo, um container Java e com, sei lá,
800 megas é um tamanho bom para Java. Enquanto Go você tem containers aí com 15 mega, 16 mega. Depende do tamanho do seu projeto, depende do que você leva para dentro dele. E depois de tudo isso, assim, existem grandes players de mercado que dependem, na sua infraestrutura, eles dependem da linguagem, né? Então, primeiro ali, né, vou puxar um saco aqui para a gente. Go resolveu um problema muito grande que a gente tinha, por exemplo, de throughput. Então, o Inter, ele vem escalando a sua base de cliente, né? E a gente tem um crescimento aí muito grande. E nós tínhamos um problema na nossa camada de borda. Então, quando eu falo camada de borda, é o seguinte: pense vocês utilizando o aplicativo de vocês, lá fazendo um Pix, vendo um extrato, comprando alguma coisa no Intershop. E isso precisa entrar para a nossa infraestrutura. Então, hoje, mais ou menos por minuto, nós estamos girando em torno de 650 mil requests por minuto. É muita coisa. E na nossa tecnologia antiga, os nossos servidores, eles não foram preparados para isso, né? O API Gateway que a gente usava, ele é um API Gateway que, de prateleira, ele não nos atendia muito bem. Nós chegamos uma vez em 2018 que nós ficamos fora por 4 horas por causa dele, onde nós tivemos um pico de tráfego e ele não aguentou e caiu e não subia mais. E a gente também não sabia o porquê que ele não estava subindo, porque ele tinha recurso, até que era uma consultoria e aí acharam uma flag no banco de dados que ele inseria. Então, desse dia em diante, foi a gota d'água para a gente falar assim: esse tipo de software não vai estar na mão de terceiros mais. A gente quer uma implementação própria. E aí escolhemos Go para começar, né? Na época até falou assim: vamos fazer em Java mesmo, porque dá para a gente otimizar e tal. Mas o plano de continuidade de negócio não permitia essa falha de novo. Na época, Rust não estava assim, bem segmentado. O Rust também seria uma boa opção, porém, é aquilo que eu falei lá atrás. A Google fez o Go para ter um plano de continuidade maior em escalar a operação, escalar desenvolvedores. Rust ele já tem uma sintaxe um pouco mais complicada. Rust já não tem garbage collector, por exemplo. Então, Rust ele vai muito a nível de sistema operacional. Por exemplo, o Linux agora o Linux Torvald, ele incorporou o Rust dentro do kernel. Ele está usando isso. Então, para processos de baixo nível, faz muito sentido. Para Go, a curva de aprendizagem ela é muito menor. Então, para quem desenvolve em Python, para quem desenvolve em Java, para quem desenvolve em, sei lá, fala uma linguagem aí, outra linguagem de mercado, a curva de aprendizagem é muito mais fácil. Então, nós fizemos um trade-off entre performance e continuidade. Go se encaixou assim como uma luva na estratégia que a gente queria. E a linguagem ela está se propagando, né? Então, não sei se vocês viram, por exemplo, o iSafe que a gente usa. O motor do iSafe ele é todo feito em Go. Tudo aquilo que é toda transação que é validada, ela passa por um software que foi escrito em Go. E assim, consumo de recurso é muito baixo. Isso aqui não é problema eu falar. Por exemplo, o gateway antigo que a gente usava, a gente tinha uma solução que nós pagávamos mais ou menos aí uns 12 milhões de reais por ano. É uma grana, assim, é um dinheiro que a gente não precisa gastar. Hoje, com a eficiência, o nosso gateway custa $2.000, está dando mais ou menos por mês. A gente está falando aí de mais ou menos, com o imposto deve dar aí uns 13 mil reais, por exemplo. Por ano, estamos falando aí de 120, 130 mil reais. Para a gente, a eficiência operacional que a linguagem trouxe é muito grande. O custo-benefício da linguagem é muito grande. E ela está evoluindo. Então, por exemplo, o gateway ainda ele tem resquícios de código, né? Porque esse foi o meu primeiro projeto em Go. Então, eu estava aprendendo e fazendo um dos maiores projetos que a gente tem lá no Inter. E a hora que eu olho para algumas partes, eu falo assim, gente, o que eu estava pensando nesse ponto aqui? Mas eu vejo isso com bons olhos porque eu sinto que eu evoluí ao longo desses 4 anos. Twitch também, a Twitch usa muito Go para gerenciar a infraestrutura. Não sei se vocês já mexeram com Terraform, Pulumi, por exemplo. Terraform, a base dele é toda escrita em Go. E aquilo, assim, e a Twitch ela usa muito Go para gerenciar a infraestrutura. A Uber começou com Java, migraram tudo para Go. O core deles hoje é todo em Go. Já ouvi boatos que eles estão fazendo POCs em Rust agora. Não sei se é verdade também, nunca
tive assim uma informação concreta que confirmasse isso. E para mim ali, não é quem usa, mas eu fiz questão de destacar 2 projetos, né? Que é o Docker, que meio que começou a fazer a parte de virtualização de ambiente. Toda engine do Docker, ela é feita em Go. Então, tudo aquilo, toda a virtualização, tudo passa por um algoritmo de Go. E, para mim, o estado da arte de um projeto, que é o projeto do Kubernetes. O Kubernetes, hoje, ele, para mim, olhando para os projetos Cloud Native, ele é o projeto mais importante. Por quê? Orquestração de container é uma coisa muito complexa de ser feita. A Amazon tem o serviço de orquestração do SES, a Azure tem o dela, mas o Kubernetes ele veio com uma proposta de ser agnóstica aonde ela está rodando, né? E você tem os players, por exemplo. A AWS tem a distribuição que é o EKS, que usa o core do Kubernetes mais serviço da Amazon, que é o que a gente usa. Mas até 2 anos atrás, a gente usava um Kubernetes puro. Não tivemos problema para migrar. Então, assim, pessoal, a linguagem ela tem ganhado muita força. Apesar de parecer muito tempo, é muito difícil a gente escalar e evoluir uma linguagem, porque nós estamos cheios de sistema legado, sistema de 2000, 2002, por exemplo, que é muito difícil de migrar. Então, a linguagem ela está ganhando força agora, principalmente pelo fato dela ser fácil, dela ser eficiente, dela ter uma boa leitura. E isso faz com que empresas, a cada dia mais, adotem isso no seu dia a dia, seja para uma camada de edge computing, seja para gerenciamento de infraestrutura, seja, por exemplo, tem banco de dados escrito em Go, eu acho que o InfluxDB, ele é escrito em Go. Então, a linguagem ela está se propagando para um universo muito vasto, e não vejo agora isso acabando. E espero que tenham gostado. Perguntas, agora deixar aberto aí se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu acho que a gente não tem tempo para perguntas. Então... Gente, qualquer coisa vocês procurem o Matheus também aí no... Vou deixar aqui minhas redes sociais. Deixou o LinkedIn se alguém dele. Quiser ir. E outra coisa, gente, a gente está com vaga lá no Inter, tá? Se alguém tiver interesse aí, manda no LinkedIn aí que a gente conversa. Só mandar, tem pleno, sênior. E aí, isso aí. Valeu. E outra coisa, gente, vocês ainda vão ouvir muito falar de Go na vida de vocês, igual o Matheus deu alguns exemplos aqui de empresas que já estão usando. Vocês vão ouvir falar muito e vão lembrar dessa palestra aqui, vão lembrar do Matheus, eu tenho certeza. Obrigada, viu, Matheus? Eu que agradeço.